Poliana e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unicel e vou estar apresentando a minha prática interdisciplinar que tem como tema gerador saberes culturais e estéticos. Para a criação da minha prática, eu escolhi como tema a cultura brasileira, a origem não só da cultura, mas também da formação étnica do povo brasileiro. Segundo Sibert e Chiarelli, a cultura do povo brasileiro é o resultado de uma miscigenação étnica e cultural, principalmente dos povos indígenas, africanos e europeus. A música Lourinha Bombril, da banda Paralamas do Sucesso, trata sobre as características físicas e também culturais do povo brasileiro a partir dessas nossas origens, africana, indígena e europeia. E um dos trechos dela é: essa crioula tem olho azul, essa loirinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul. Que diz referência a essa questão da colonização no Brasil, onde houve várias miscigenações por conta, da colonização em si. Então ele cita: essa crioula tem olho azul, uma mulher negra de olho azul. Por conta dessa mistura, a gente tem pessoas com características únicas e com raízes dessas culturas. Eu escolhi esse tema pela questão de algo que é muito comentado, principalmente nas redes sociais, sobre a apropriação cultural. Porque uma mulher branca fez tranças na Go, que é da cultura africana, é uma apropriação cultural. Mas daí eu pensei, poxa, mas o brasileiro não é formado de uma miscigenação? Ninguém tem uma cultura, digamos, pura. Eu, propriamente, pessoalmente, eu tenho descendência. A única que eu sei, porque eu não conheço a minha descendência, mas indígena por parte de pai. Só que eu tenho cabelo cacheado. A minha avó era indígena e pelas fotos o pai dele era branco. Mas eu não sei a etnia dele. Por parte de mãe, meu avô e minha avó não sei as etnias de questão, de indígena e tal, mas meu avô é moreno e a minha avó é branca. Então minha família é toda misturada. Eu sei que eu tenho cabelo cacheado. Nos meus registros eu sou como branca, mas eu sou parda, mas dizem que parda não existe. Então essa é a questão que vem surgindo, sabe? Se a pessoa ela não é, se ela se denomina negra, mas você não é negra, você. Então, gente, eu acho muito triste, sabe? Além da gente saber de toda a nossa origem, a gente sabe que a gente é uma mistura, ficar querendo dividir. Eu sei que é uma questão muito complexa, até pelo racismo. Infelizmente a gente não consegue mudar do dia pra noite, seria bom se pudesse. Mas eu quis representar, através do meu trabalho, eu também não consegui entender o que é uma apropriação cultural, pelo que eu via quando um grupo social se apropria, de algo da cultura de uma forma de menosprezar, por exemplo, quando se fantasiavam de indígenas no carnaval. Isso era uma apropriação cultural. Mas eu acredito que quando a gente, por exemplo, na questão da mulher que fez as tranças, por eu ter cabelo cacheado, sempre tivemos o costume de fazer essas tranças. E eu já tive, inclusive, e ninguém nunca me acusou de apropriação cultural, talvez pela minha cor da pele, por eu não ser totalmente branca. Por exemplo, a minha irmã, ela tem as mesmas características que eu, e a minha sobrinha nasceu branca por conta do meu cunhado. Mas vamos supor que por eu e minha irmã a gente ter esse costume de fazer tranças, a gente fazer na minha sobrinha e ela ser acusada de apropriação cultural porque ela é branca, mas ela tem uma cultura, por causa a mãe e a tia fazem, uma coisa da família, uma coisa que vem da cultura já, minhas tias, entendeu? Então, eu acho complicado você acusar uma pessoa de apropriação só por questão da cor da pele, porque não é só isso, é cultural. Então, não é pela você vê a pessoa, a aparência dela, você não sabe da família onde ela foi criada. A gente tem pessoas que são adotadas. Então, acho que a gente podia pensar um pouco antes de acusar as pessoas. E uma citação de Creche: a representação da imagem do homem por meio do conhecimento artístico proporciona ampliação de saberes capazes de influenciar a visão do mundo. Então, sempre quando uma pessoa vê uma obra, principalmente retratando o ser humano, tem essa questão de ampliar o pensamento até a criatividade. As linguagens técnicas utilizadas para a produção da prática foi o desenho e a pintura.
E uma das citações de Essenburg: um trabalho de arte não se constitui apenas da inspiração do artista. Ele é também fruto de muito trabalho de pensamento e de composição, requerendo muitas horas de dedicação. Só assim resultará em uma obra estética, que foi pensado para a produção das práticas, né? Um trabalho que tem um contexto, uma pesquisa, que eu quis representar neles essas três origens. Então agora eu vou falar sobre as minhas práticas, porque foram 3 quadros, práticas artísticas. Eu quis representar, como já falei, a formação, né, do povo brasileiro, representar essas 3 etnias, a indígena, a africana e a europeia. Quis representar através de mulheres. Eu também não desenho homem, eu só desenho mulher, eu não sei porque eu não consigo desenhar homem. A primeira é indígena. Em todas as 3 eu quis fazer animais da fauna brasileira para representar, né, que elas estão no mesmo meio ali. Então eu fiz com a indígena a onça pintada, com a africana eu fiz um tucano e com a europeia eu fiz 2 araras, a arara azul e a arara vermelha. Então aqui todos os quadros foram feitos com tela 30x40. E primeiro foi feito um desenho na folha 4, coladas 2 folhas A4, e depois eu fui recortando os desenhos, conforme na imagem do slide, e fui repassando para a tela. Então, eu fiz o primeiro recorte, depois eu recortando o rosto, a onça, assim como nos 3 quadros eu fui recortando os detalhes. Depois, como as pinturas corporais, foi feito depois na tela, já quando já repassou o desenho, né? Só para ter a proporção certa. Daí aqui a mulher africana eu também fiz a pintura corporal, que também é da característica da cultura africana. Né? Eles geralmente costumam fazer com a cor branca. E eu procurei, né, os símbolos corretos da pintura da cultura deles. No rosto também eles fazem a pintura. E a trança, né, que sai do quadro dela para os outros, porque a trança, como, né, já citada, é da cultura africana. E aí é como se as mulheres estivessem ajudando ela a trançar o cabelo. Uma questão de representar a união das culturas, de respeito, né? E aqui a roupa com estampa de animal, zebra, que é uma coisa da cultura, né, uma característica da cultura africana, roupas com estampas de animais, da natureza, símbolos também que eles utilizam. E fiz o tucano aqui no ombro dela. E a mulher europeia, eu quis representar uma vestimenta do tempo da colonização, que eram aquelas roupas mais como de princesa, né, daquela época do Império e tal. Então fiz um vestidinho leve, com florzinhas, e fiz as araras no ombro dela, uma arara azul e uma arara vermelha, colar de pérolas, e ela também está ajudando a trançar, né? Fiz tentar representar a característica europeia daquela época da colonização. A maioria eu quis representar daquela época. Então, foi cerca de 6 dias, 2 dias para cada obra, para concluir. A trança, né, eu fiz na mão e depois eu inseri no quadro fazendo recortes onde encaixava para passar por trás, para realmente se encaixar nos dedos, na mão que está saindo por aqui, se encaixar mesmo. Aqui é desenhada, né? Então, e colada por trás do quadro com cola quente. Então, eu considero que esse trabalho contribuiu muito para o meu conhecimento pessoal, né? Pois através dele eu pude rever a história da formação brasileira, e também de grande importância para o meu desenvolvimento profissional como artista, porque eu nunca tinha feito desenho em tela, pintura em tela. Foi a primeira vez e eu gostei muito, saiu como eu esperava de fato. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu sou muito acostumada só com a folha 4 e com lápis de cor. E eu decidi arriscar e utilizar, fazer umas telas até para decorar minha casa. Eu achei que ficou muito lindo. E eu quero ressaltar a importância da gente retratar o Brasil nas obras, retratar o Brasil nas pesquisas, né? Utilizar o Brasil como tema, a cultura brasileira, que é muito linda. A gente tem poucos artistas famosos e conhecidos que retratam o Brasil, né? Um exemplo é a Tarsila do Amaral. Então é muito lindo quando a gente vê essa cultura exposta, né? Retratada, de uma forma que a gente busque acabar com o preconceito de certa forma e sempre respeitar o próximo.
Eu quis retratar as três culturas juntas porque a gente tem que se unir, não se separar, né? A gente tem que ter conhecimento, ter respeito pelo próximo e pela cultura.